O programa está oficialmente aberto hoje, dia 28 de janeiro de 2025. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. E conheça a Boutique do Cuesta, dado que a Boutique do Cuesta é uma consequência da parceria entre o Cuesta Verde e a Loja do Conservador. Sim, a Loja do Conservador, que comercializa camisetas, canecas, bonés e muitos outros produtos. Tudo feito com o que há de melhor e exclusivo para o patriota moderno. Acesse a Boutique do Cuesta, cujo link está na descrição, e se torne um conservador ou conservadora por dentro e por fora. É isso aí, gente. Nesta noite quente de terça-feira, vamos adquirir a nossa beca de conservador, porque a coisa está ficando preta, hein, meu? O sistema está contra-atacando. Hoje o pessoal da revista Timeline levou a cacetada deles. E é assim, o sistema vai atacar as pontas. Eles não, porque a gente tem que entender que o funcionamento da direita, a direita no Brasil não tem aquilo que é um núcleo central. Funciona em setores separados, cada um com as suas forças, com as suas ideias, e a ideia deles, do sistema, qual que é? Eliminando cada um desses, porque não tem. Eles criaram aquela figura fantasiosa do gabinete do ódio, como se tivesse um núcleo central passando ordem, igual eles fazem. Só que não, porque o pessoal da direita, ao contrário deles, acho que foi não lembro que foi a Campagnolo que falou, o de Tony, o pessoal da direita tem um hábito que o pessoal da esquerda não tem, que é um hábito muito feio, que é de trabalhar. Então o pessoal não tem tempo para ficar fazendo tramóia. Não tem tempo para fazer tramóia. O pessoal da esquerda, quando tem muito tempo ocioso, para dizer normal. Para a gente não. Ok? Então a gente tem que se unir. O professor Olavo de Carvalho falou, mantenham-se unidos para quando um for derrubado, o outro vai e ajuda esse derrubado a se erguer. Nós vamos ajudar o pessoal da Timeline. Deixa comigo aí que eu tenho uma ideia para o pessoal da Timeline, eu vou entrar em contato com eles. Deixa comigo, gente, ok? Ademais, livro de oração em mãos, que não tiver mãos em posição de prece, muito respeito, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço ao nosso Senhor El Cantare que não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí, gente. E vamos dar sequência aqui ao nosso estudo aqui, ó. O livro aqui, ó. UFOs captados por câmeras do mestre, o saudoso mestre Ryu Hokawa. E vamos dar sequência falando hoje, voltando a tratar dos fenícios. Os fenícios é uma coisa muito interessante, é um ponto muito interessante da história. Porque, veja aqui, ó, no último programa eu citei um período que foi registrado em alfabeto fenício na Pedra da Gávea. Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito de Yetbaal. Sim, os fenícios colonizaram o Brasil muito antes de o Brasil ser chamado de Brasil ou Ilha de Veracruz. Sim, eles tiveram aqui, eles colonizaram a costa, o Rio de Janeiro mesmo tem muitas coisas. Esse é um templo fenício, aquela coisa do gigante adormecido, que muitos desses monumentos do Rio de Janeiro
que os caras acham bonito, é tudo esculpido, como o próprio Corcovado. O Corcovado é o pau do gigante adormecido. O que tem na ponta do Corcovado? O Cristo. Você olha aqui lá na foto, o Cristo virou uma porra. Virou uma porra, incrível que pareça. Olha como que a coisa é. E aí, por exemplo, o pão de açúcar, é o nariz do gigante adormecido. Então tem todos esses andamentos lá no Rio de Janeiro, porque isso foi tudo esculpido. Os fenícios colonizaram o Brasil muito antes. E como chegaram aqui, eu já falei, eles eram grandes navegadores, mas lá na região do Mediterrâneo, para cá eles vieram voando. Tanto é que as tribos pré-colombianas, elas têm aquelas esculturas pequenas em forma de inseto, que o pessoal interpreta como inseto, mas não, que o inseto não tem cauda e estabilizador, que nem um avião. Não tem inseto nenhum com esse formato aqui. O leme de cauda e o estabilizador. E aí até o Bill Byrne, da UFO Magazine, ele chamou um especialista, ele esculpiu aquilo lá em um tamanho maior, pôs o motor, uma hélice, o negócio era aerodinamicamente viável, ou seja, eles dominavam o desenho aerodinâmico. Isso muito antes de Santos Dumont, muito antes dos irmãos Wright, que foram os pioneiros, aí primeiro Santos Dumont, com 14 bis, depois os irmãos Wright com aquela pipa deles lá, que tem os defensores, eles eram muito bons, eu não descarto o talento dos irmãos Wright, só que você olha o avião deles, não tem roda, o Santos Dumont tinha roda. E aí muita gente pergunta, fala, pô, mas o avião não é um negócio grande, não sei o que, poderoso, eles não tinham metalurgia desenvolvida naquela época. Você pega os primeiros aviões, eles não eram de metal. O próprio 14 bis era de madeira e pano. Era uma madeira e uma sarja. E os outros aviões que se desenvolveram na sequência, tudo de madeira. A única parte mecânica era o motor lá, só. E você pega, por exemplo, uma asa delta que não tem motor, praticamente é aquela barra de fibra de vidro e pano, e voa. Uma pipa mesmo, igual dos irmãos Wright. Pipa, madeira e papel, voa. Ou seja, você não precisa da estrutura metálica. Isso aí é depois, para essas viagens de Boeing, de Concorde, isso é outra história. Ok, gente? Mas vamos lá. Sim, os fenícios colonizaram o Brasil muito antes de o Brasil ser chamado de Brasil ou Ilha de Vera Cruz. Todavia, no site LGIC, Lebanese Global Information Center, publicado foi o artigo cunhado de Fenícios, o povo antigo do Líbano. Sim, você que tem sangue libanês, você que tem uma ascendência libanesa, você tem sangue fenício. Lendo-se nele que o registro histórico mostra um grupo de cidades costeiras e de montanhas fortemente arborizadas que era habitado por um povo semita, que é referente a Sem, um dos filhos de Noé, mas que se identificavam como os cananeus desde 4000 a.C., posto que se referiam a si mesmos de acordo com a região de origem, que se chamava Terra de Canaã. Na Bíblia consta que os 3 filhos de Noé eram o já citado Sem, Cã e Jafé, e que Cã gerou Canaã, que dominou a dita terra prometida. Por isso diz Terra de Canaã. E aqui nós vamos fazer uma parada para apontar 2 pontos curiosos. Esse negócio era uma tribo semita. Semita, ou seja, de Sem, mas se definia como cananeus, por quê? Porque eles estavam na terra que foi colonizada pelos cananeus. É igual, por exemplo, o povo hebreu. O povo hebreu, quando Abraão saiu de Ur, eles não tinham nome. Eles se tornaram o povo hebreu quando eles passaram por Hebron. Então, tem uma cidade chamada Hebron. E lá eles passaram a ser conhecidos como os hebreus. Eu vou dar até um exemplo interessante, mas você pega os ciganos, por exemplo. Em inglês é gypsy. Gypsy é egípcio. Porque achavam que eles eram um povo oriundo do Egito. Então você vê que os nomes nem sempre estão de acordo com a procedência da coisa. Esse é um ponto curioso, por isso eles eram chamados de os cananeus. Eles se denominavam os cananeus, porque eles eram de Canaã.
Agora que perguntaram para mim, mas o Moisés era hebreu ou era egípcio? Eu falei, era egípcio, ele nasceu no Egito. E os hebreus que nasceram no Egito eram egípcios também. Esse, mais por osmose, digamos assim. E outro ponto curioso, na Bíblia, fala que Noé e os 3 filhos, tinham 3 filhos. Não tem registro nenhum das mulheres deles. Ok? Quando há mulher na história, que nem Abraão era casado com Sara, coisa e tal, está registrado, mas não tinha. Ou seja, quando a arca parou no Monte Ararat, na Turquia, e eles saíram, existiam povos que sobreviveram do dilúvio. Eu já vi uns trouxas por aí, não, o mundo inteiro vem de Noé. Negativo. Os povos, não foram 3 mulheres que se salvaram do dilúvio, povos inteiros, homens, famílias, que já o mundo inteiro estava colonizado antes. Então, esse papo de que eu já vi muito trouxa falando, não, nós todos somos... Não, aqui não. Aqui não. A gente pode dizer que a influência deles naquela região lá do Líbano, o nome, não sei, vou usar os nomes que tem hoje, Líbano, Israel, até o Egito, no chifre da África, eles ficaram por ali. Eles não se deslocaram muito. Mas é evidente que outros povos sobreviveram ao dilúvio. Então, é um ponto... o texto ele é autoexplicativo. De volta ao texto do L, G e C, eles viviam no estreito Mediterrâneo Oriental e nas costas das montanhas paralelas ao Líbano. Por volta de 2800 a.C., os cananeus negociavam madeira de cedro, azeite, vinho, metais e marfim com o Egito. Os cananeus que habitavam aquela área eram chamados de fenícios pelos gregos, que vem da palavra grega phoinos, que significa magenta, em referência ao corante roxo que os fenícios produziam a partir das conchas murex. Você pode procurar depois concha murex, é uma concha meio arroxeada. Eles gostavam, era uma mania deles se pintarem com aquilo lá. Ademais, os fenícios dominaram a arte da navegação e o comércio no mar Mediterrâneo por cerca de 500 anos. Eles se destacaram na produção têxtil, escultura em marfim, trabalho com metal e vidros. Eles dominavam até uma metalurgia, não para fazer um avião, uma nave, mas o suficiente para ter arma. Então, dominavam o trabalho com metal e vidro. E construíram várias cidades no Mediterrâneo Oriental, entre as quais Biblos, Tiro, Sidom, Beirute, Trípoli, a ilha de Arvad, Baalbek e Cesareia. Então, muitas cidades que os fenícios fundaram estão até hoje lá, em Beirute. Beirute é a capital do Líbano. Trípoli, Sidom está lá até hoje. Tiro, Baalbek tem as ruínas. A Cesareia, depois que os romanos tomaram lá, aqui no texto não está o nome original. Eu vou ver qual era o nome, se tem esse nome original, mas eles botavam o nome de César em tudo, ok? Mas vamos avançar um pouco para a gente entender melhor a cultura dos fenícios, dos roxos. Até eu lembrei agora a seleção da Holanda, que se veste de futebol. Todos os times da Holanda, de esporte, se vestem de laranja, por causa do reino de Orange lá. O rei, que era a cor do rei, era Orange. Não se pronuncia nem Orange, era Orange. Interessante a pronúncia, até que o holandês parece um pouco abrasileirada, mas você vê, os povos sempre se destacam por ter cores próprias. Isso é uma coisa. A seleção da Itália, por exemplo, você pega a bandeira da Itália. Vermelha, verde e... Não, vermelha, branca e verde. Não tem nada de azul. Azul vem lá dos reinos, lá
Que a Itália, na verdade, é uma junção de reinos. Esses reinos, como Roma foi agregando os reinos, e eles começaram a defender, ter o seu estandarte azul, defender a cor azul. Ok? E mais, vamos lá, e mais. Em 5 de novembro de 2021, no site World History Encyclopedia, publicado foi o artigo de autoria de Joshua J. Mark, alcunhado de Baal. Lendo-se nele que Baal é um deus cananeu-fenício da fertilidade e do clima, especificamente das tempestades. Sendo que o nome também foi usado como títulos significando Senhor e foi aplicado a várias divindades diferentes em todo o Oriente. Baal é mais conhecido hoje, na Bíblia, como o antagonista do deus hebreu Yahvé, tanto é que eles começaram a chamar de Baal-Zebu, que seria o senhor das moscas. Baal é senhor das moscas. Essa é uma briga entre eles, tá? Mas o povo hebreu também, uma época cultuou Baal. E parece que esse culto do Baal ficou no DNA da rapaziada. Vamos entender um pouco. Vamos lá. Todavia, os contos sobre Baal datam do final do século XIII e meados do século XIV antes de Cristo. E, na forma escrita, mas são considerados muito mais antigos, preservados pela tradição oral até serem escritos. Escavações da antiga cidade de Ugarit, a atual Ras Sanha, na Síria, a partir de 1929, revelaram milhares de tabuletas com escritas cuneiformes, muitas delas relatando os contos dos deuses e, especificamente, de Baal, que se tornou o rei dos deuses, substituindo El. Será que é El Cantare? Não sei. Contudo, eu não classificaria a ascensão de Baal como uma substituição, e sim como uma sensibilização, hora que essa entidade passou a fazer parte do cotidiano dos fenícios. E aqui eu vou parar para fazer só um adendo. Aqui eu marquei, eu troquei, no dia tempo trocado. Eu falei na verdade é final do século XIV e meados do século XIII, que a contagem é regressiva. Mas, só voltando em um detalhe. As entidades, elas passam a fazer parte de nós a partir do momento que há uma sensibilização, uma aproximação. Eu até vou citar como exemplo, todo mundo conhece aquela estátua do Buda, gordinho, não sei o quê. No livro do Heródoto Barbeiro, Buda, Mito e Realidade, né? Buda, Mito e Realidade, o Heródoto Barbeiro fala que, na verdade, que lá não é o Buda, porque a palavra Buda não é um nome, Buda é um adjetivo que significa iluminado. Aquilo é um deus gordinho que assim lá da fartura. E todo mundo, o japonês, quando se referia àquela entidade, falava Buda como um iluminado da coisa. Mas ele não é o Buda. Mas por osmose, todo mundo acha que ele é o Buda. Ele não é o Buda. Tanto é que o Buda era magrinho, pô. O Buda era magrinho, ficou meditando lá debaixo do pé do pipau lá, tantos anos, não comia nada, meu. O cara ia ser gordo daquele jeito. É igual até aquele filme do... Tratamento de Choque, com o Jack Nicholson e o Adam Sandler, que tem aquela cena que o Adam Sandler ele tem que superar os traumas dele, ele vai enfrentar o inimigo dele lá que humilhou na infância. E eles o levam lá para... O Jack Nicholson leva no budismo, lá, no mosteiro budista. E o cara quer brigar, tudo. E o outro fala, não, eu não posso brigar, agora eu sou um homem de paz. Aí o Adam Sandler está nervoso. Não, e o cara lá que é monge já, você tem que ter autocontrole. Aí o Jack Nicholson fala, olha o cara que fala de autocontrole, o cara que cultua um puta de um pançudo, aí vem falar que é de autocontrole, cara. Como é que é isso, meu? Então, o cara pesa mais de 150 quilos, vem falar de autocontrole, meu. Mas é mais ou menos isso, gente. De volta ao texto do Sr. Mark, a popularidade de Baal é atestada pelas muitas cópias encontradas das histórias que compõem o chamado Ciclo de Baal. Atenção agora, Ciclo de Baal, que relata como Baal venceu a morte e assumiu a realeza dos deuses.
com a história da descida de Baal ao submundo e seu retorno, que tem sido frequentemente citado como um dos primeiros exemplos de um Deus morrendo e revivendo, tal como ocorreu com o filho do Deus hebreu. Será que essas histórias, claro, eu não quero falar, tá no DNA, claro, mas essas histórias da morte e da ressurreição fazem parte de muitas religiões, não tem como. Você tem a lenda, você tem Osíris na mitologia grega, você tem Juruparipe aqui nos índios aqui do Brasil. Então, e Baal tem isso também. E ele, como ele já foi cultuado, ou seja, existia essa lenda do Deus que morreu, para ter morrido ele tem que ter estado encarnado. Eu até vou comprar o livro O Ciclo de Baal, eu quero ler, fazer uns programas aqui sobre ele, eu fiquei muito curioso saber como que se desenvolve essa história. Mas ele morre, ele vai ao submundo, e temos quem vai ao submundo também é Hércules. Hércules, nos dos trabalhos, é o inferno. Enfrentar, acho que era o Cérbero que ele enfrentava no inferno, se não me engano. Não, ele tinha que pegar um negócio e enfrentar o Cérbero, agora não lembro direito. Mas ele retorna, você vê que as histórias, elas têm um DNA em comum, um DNA intelectual, da descida ao submundo e o ressurgimento, o renascimento, a volta à vida, a ressurreição. Essa coisa de vencer a morte é uma coisa muito significativa para alguém ser caracterizado como um Deus. Ok, gente? E por aqui encerramos o texto de hoje. Ok, gente? Encerramos essa parte dos fenícios, que é importante a gente conhecer, mas não está totalmente encerrada, não. Porque no próximo programa, eu não falei que os fenícios colonizaram o Brasil? Eles foram embora e só deixaram aquelas estruturas lá no Rio de Janeiro, lá que o pessoal fala que é erosão? Não! Ficou um pouquinho mais. E esse pouquinho mais nós saberemos no próximo programa. Ok, gente? Dito isto, agora é a hora de passar o chapéu. A hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha, gente. Bem, na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, eu estou disponibilizando os meus livros aqui, ó. A Máquina da Verdade, ó. Nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Como o Trump disse, só tem 2 gêneros. Meu. O cara quer ficar com viadagem, não é aqui não. Pode dar pro moleque, seu filho vai ser macho. Ele não vai ser o machoxô, né? O cara que é o machoxô, vão curar o macho e meio, que é tão macho que é macho até debaixo de outro macho. Não, aqui não. Aqui não vai ter essas coisas, não. Não vai ter. Aí eu também estou disponibilizando o link do meu outro livro, A Saga de Kid Winchester. Aí tem o curso Fundamentos do Exorcismo, para você tocar o Satanás daí. Você não precisa nem ir para o inferno, hein? Pra buscar o Satanás lá, não. É aqui mesmo. Você vai mandar o Satanás para o inferno. E aí tem arrecadação de fundos por via direta. Ao apoia-se do meu blog, O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer a sua doação para cá, e o PayPal para os nossos acólitos do estrangeiro. Eu também estou disponibilizando o link da Boutique do Cuesta para você comprar a sua beca de conservador. Hein? Dia 2 de fevereiro começam as manifestações, gente. Vamos estar uniformizados, hein? E tem o link com letras de Mateus, meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop. Aí tem o contato do Cuesta Verde para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. Tem o grupo do Cuesta no Facebook, o grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos, para uma noite nessa, quente para Dedéu, sei lá, tomar uma geladinha, se refrescar, ok, gente? Próximo evento é amanhã de manhã, ano novo, hein, gente? Vamos comemorar o ano novo chinês, porque amanhã entra o ano da serpente. Eu vou contar a lenda da serpente amanhã para vocês. Estejam ligados. E no sábado, vamos lá,
O mistério do Dia da Marmota, no sábado, dia 1 de fevereiro de 2025, às 6 horas da tarde, 18 horas. No sábado, dia 1 de fevereiro de 2025, às 18 horas, o mistério do Dia da Marmota, meu. O que aconteceu no Dia da Marmota? Não sei. O que aconteceu no Ano Novo da Serpente? Também não sei. Aqui é o mundo animal, cara. Vamos aproveitar. É o mundo animal. Ó, já tem 2 dicas para você jogar no bicho. Tem a serpente e a marmota. Não sei se tem esses bichos no jogo do bicho, mas joga lá, vai que ganha. E se ganhar, faz uma contribuição aí pro Quest. Faz um pix aí que eu agradeço, ok, gente? Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!